Fala concurseiro, fala concurseira, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Vinícius Guinante, professor de Informática e Tecnologia da Informação. E essa aqui é a nossa aula de número 8 de banco de dados. E aí, você está curtindo essa série aqui de banco de dados? Então deixa o like aí para eu saber se você está curtindo e se você quer que eu faça mais vídeos como esse. No vídeo de hoje, nós iremos falar aí tudo que você precisa saber para concurso público sobre modelagem multidimensional ou modelagem dimensional. Tudo isso depois da vinheta. É isso aí então, galera. Antes da gente começar o vídeo, já peço que você deixe o like aí embaixo e esmaga o botão do like, isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para você receber as nossas notificações, tá? E não esquece de comentar aí embaixo se você está curtindo essa nossa série aqui de banco de dados, o que mais que você quer saber sobre banco de dados, ou então algum outro vídeo que você queira saber. Se você quiser, também pode deixar suas dúvidas aí, que eu respondo todas elas. Vale ressaltar que o objetivo do canal é esse, a gente está sempre aí debatendo as nossas ideias e vale ressaltar que não tem certo e errado. Aqui a gente tem sempre que ver o melhor lado, que é o lado da banca e o que a banca pede. Beleza? Tendo isso, vamos para os slides e vamos lá saber aí tudo sobre modelagem multidimensional. Então, aula 8, banco de dados. Galera, no vídeo de hoje nós vamos falar aí tudo sobre a modelagem multidimensional. E é claro, vamos começar aí definindo o que é essa tal modelagem multidimensional, né? Então, como a gente já estudou aqui no canal, né, o modelo de entidade de relacionamento ou modelo relacional é uma técnica até que viável quando a gente está trabalhando com bancos de dados pequenos, tá? Ou então quando a gente vai construir Data Warehouse, né? Professor, o que é Data Warehouse? Se você ainda não sabe, tá? Eu vou deixar o link aqui. Nós falamos sobre Data Warehouse na nossa aula passada, tá bom? Então volta aí nos vídeos também, que você vai saber também o que é Data Warehouse, beleza? Muito bem, continuando aí então. Um banco de dados, pessoal, relacional, ele cria relacionamentos simples, tá? Algo mais tranquilo, né? Como, por exemplo, funcionários de departamentos, ou seja, alguma coisa quando você quer fazer uma relação aqui entre duas variáveis, né? Então, nós dizemos que você tem o eixo X, tá? E você tem também o eixo Y. Então você quer, por exemplo, saber quais funcionários trabalham em quais departamentos. Aqui é um relacionamento bem simples, bem tranquilo, né, da gente saber, que não requer muito processamento, não requer muito ali do banco de dados, né? Só que quando a gente começa a relacionar uma ou mais variáveis, né, melhor, duas ou mais variáveis, aí o negócio já começa a ficar um pouquinho mais complicado. Olha só. Então, né, quando nós falamos da manipulação de um data warehouse, né, a modelagem recomendada é a modelagem dimensional, ou também conhecida aí como modelagem multidimensional, tá? O nome é o mesmo. Ou seja, o modelo de banco de dados, pessoal, está fortemente ligado aí com o conceito de data warehouse, beleza? Então, agora imagina uma coisa aqui, né, pessoal? Vou até já colocar aqui o exemplo, né? Então, por exemplo, imagina que você tem aqui uma tabela de vendas, tá? Onde você quer relacionar os meses, você quer relacionar os produtos e você quer relacionar a região onde elas foram vendidas. Repara que nesse modelo a gente precisa de algo tridimensional. E dependendo se a gente começa a adicionar mais variáveis, a gente pode acabar precisando de 4 dimensões, 5 dimensões, ou seja, N dimensões que a gente pode acabar trabalhando, tá bom? E para isso, a gente precisa ali de uma modelagem um pouquinho diferente daquela que nós já aprendemos aqui no curso, tá? Que são a modelagem entidade de relacionamento ou a modelagem relacional, beleza? Bom, e aí para isso, galera, na verdade, essa relação aqui, né, nós acabamos por chamar ela de matriz, tá? Ou seja, que é o quê? É a relação de 3 ou mais dimensões. Ela é representada por algo que nós chamamos aí de hipercubo, tá? Que é algo que, na verdade, só funciona ali conceitualmente, tá bom? E não ali, não vai funcionar na prática, né? Porque na prática é algo um pouquinho diferente, beleza? Bom, continuando aí então, galera, só pra gente sedimentar bem aí esse conteúdo, né? A modelagem relacional, pessoal, é aquela ali que vai trabalhar com a parte de inserção, exclusão, alteração do banco de dados. Já a modelagem multidimensional, ela vai focar ali mais nas consultas, né? Que é mais o foco ali do que nós estudamos na aula passada, do tal do Data Warehouse. Bom, a modelagem relacional, ela foca no nível operacional, né? A modelagem multidimensional já está no nível estratégico, ou seja, nós trabalhamos ali com a parte de geração de relatórios, né? Algo que nos apoie a tomar decisões, enfim. O Data Warehouse, né, ou a modelagem multidimensional, ela tem mais esse foco aí, beleza? Bom, além disso,
aqui no modelo relacional há uma normalização de dados, tá bom? Ou seja, há uma baixa redundância. E aqui na modelagem multidimensional há uma desnormalização dos dados, tá? Ou seja, há uma alta redundância. Mas é claro que é uma redundância controlada, ok? Justamente porque ele visa trazer essa redundância aqui, né? Fazendo o quê? Quanto mais dados, pessoal, quanto mais a consistência de dados, melhor, tá? E além disso, a redundância, ela acaba por nos trazer uma flexibilidade, tá? Onde eu consigo trabalhar da forma que eu quero, ok? Isso acaba sendo bom também para o modelo multidimensional. Bom, continuando aí, os dados aqui também são voláteis, né? Ou seja, eles precisam ser apagados com o tempo, né? No modelo relacional, pessoal, quanto mais dados a gente tem, o desempenho acaba sendo ali um pouco alterado, tá? Eu posso acabar deixando o banco de dados um pouquinho mais lento, né? Já que no modelo multidimensional, quanto mais dados eu tiver, pessoal, melhor, tá? O modelo relacional ele é um modelinho mais complexo, tá? Justamente porque eu preciso fazer a normalização e tal. E já o modelo multidimensional é um modelo mais simples, tá? A gente vai ver logo, tá? O modelo relacional, ele traz ali atualizações frequentes, tá? Ou seja, eu estou atualizando toda hora o banco de dados, né? A gente tem que pensar ali sempre quem que está atualizando. Geralmente é o nível operacional, né? Lá, por exemplo, está sendo feito um cadastro de pessoas, está sendo feito o sistema de vendas, né? Depois eu pego essas informações e eu vou sempre passando elas ali, né? Vai passando elas ali para o Data Warehouse, para o banco de dados dimensional, beleza? Bom, a modelagem multidimensional, pessoal, ela é organizada por assuntos, tá? A gente viu lá que, né, por exemplo, os Data Warehouses, né, eles são orientados por assuntos também, tá? Por isso elas são mais intuitivas, traduzem melhor os requisitos do usuário e por estes mesmos motivos acabam sendo normalizadas, né? A desnormalização, pessoal, olha que importante isso aqui. A desnormalização, ela oferece o quê? Flexibilidade para que os usuários possam visualizar dados de acordo com os assuntos que mais te interessam, gerando assim uma alta redundância de dados, tá? Então aqui nesse modelo, pessoal, há uma redundância justamente por causa dessa flexibilidade. E a gente vai ver como que acontece aí essa flexibilidade, beleza? Muito bem. Continuando então, vamos lá então partir aí para o modelo multidimensional. No modelo multidimensional, pessoal, nós temos duas tabelinhas que nós precisamos saber. Uma delas é a tabela fato e a outra delas é a tabela dimensão, tá? É a tabela dimensão. A tabela fato, pessoal, é responsável por armazenar as informações quantitativas, tá bom? Então ela vai registrar ali os fatos, tá, que vão acontecer. Normalmente ela está localizada ali ao centro, tá? Isso é algo que é bom você saber. E as medidas numéricas, né, relacionadas, por exemplo, né, o sistema, quanto que vendeu, aonde vendeu, né? Isso aqui é onde fica armazenada a tabela fato, como o próprio nome já diz, né? Essas informações, pessoal, elas são chamadas de medidas, tá? E ainda, além disso, uma chave estrangeira ela recebe, né, uma chave estrangeira, uma foreign key de cada tabela dimensão, tá? Muita calma, você vai entender já já. A chave primária dessa tabela fato é a combinação dessas foreign keys aqui, tá? Muita calma, se você não estiver entendendo, eu já vou mostrar um modelinho, eu tenho certeza que você vai compreender tudinho que eu vou falar sobre isso, beleza? Muito bem. Continuando aí, então, galera, vamos falar aí agora um pouquinho sobre as características dessa tabela fato, tá bom? Então, vamos lá. Ela armazena, né, conforme a gente já falou, as ocorrências, os eventos, os fatos que acontecem. E além disso, ela traz uma grande quantidade de linhas, tá? Então, por exemplo, ela tem lá os seus atributos, que são as chaves estrangeiras das tabelas de dimensões, e elas armazenam lá diversos registros, né? E por isso elas acabam sendo longas, né? Sendo longas, grandes aqui, extensivas e finas na sua extensão, tá bom? Elas são normalizadas, ou seja, possuem uma baixa redundância e não há hierarquia. Os seus atributos são quantitativos ou numéricos. Por exemplo, esses dados eles podem ser relacionados ao valor de determinado. Isso aqui foi o que a gente acabou de falar, né? Bom, tabela dimensão. Então essa aqui, né, pessoal, geralmente elas são as qualitativas, né, e elas ficam localizadas nas extremidades dos modelos. Elas são atributos das dimensões e possuem apenas aí uma chave primária, que é a chave primária dela mesma, tá? As características da tabela dimensão. Ela armazena atributos das dimensões, tá? Ela possui uma pequena quantidade de linhas, por isso ela é considerada larga e curta, tá? Então, por exemplo, se é uma tabela lá, ela só vai cadastrar lá os vendedores, por exemplo, tá? E os seus atributos são qualitativos. Muito bem. E aí, chegamos aqui então, né, pessoal, nos modelos multidimensional. Nós temos dois modelos. Esse aqui que você está vendo logo ao lado, ele é o modelo estrela, tá? Ou Star Schema,
Depois nós também temos o modelo floco de neve. Esses dois utilizam a tabela fato e as tabelas de dimensões. Tem só uma pequena diferençazinha entre eles que eu vou apresentar agora para você. O modelo estrela, pessoal, é aquele que ele possui uma tabela fato central, tá? Sempre haverá uma tabela fato central e é conectada a várias tabelas de dimensão em um relacionamento 1 para n. Marca isso aqui, que isso é importante, tá? Relacionamento 1 para n. Então, eu tenho aqui, repara que eu tenho a tabela fato logo ao meio, né? A tabela fato logo ao meio, e todas essas que estão em azul são as minhas tabelas de dimensão, tá bom? Essas tabelas de dimensão, elas são consideradas aí a dimensão, e cada uma delas tem aqui, dentro da tabela fato, tem uma chave primária, tá? Então, por exemplo, ó, eu estou pegando aqui funcionário, repara que ela é o mesmo atributo aqui, né? Então, aqui ele é a minha primary key, ou seja, a minha chave primária, e aqui ele é a minha FK, minha chave estrangeira, tá? E vale assim para cada uma dessas tabelas aí, que foi o que a gente acabou de ver, tá bom? Então, como a gente falou, né, pessoal, aqui vai registrar, vai trazer ali, por exemplo, o código do funcionário, vai trazer para cá, o código do produto vai trazer para cá, tá? E aqui vão registrar os produtos efetivamente, tá? Aqui eu só vou registrar o dia a dia, o que acontece, tá? Bom, e aí algumas características, né? Por exemplo, a tabela fato ela é desnormalizada, aqui já há uma normalização, né? Conforme a gente comentou aqui atrás, tá? Então, por exemplo, a tabela fato ela é normalizada, perdão, e a tabela dimensão ela é desnormalizada e há hierarquia. Bom, depois nós temos aí as características do modelo estrela, tá? Então a tabela fato é desnormalizada, conforme a gente comentou, e a tabela dimensão é desnormalizada. Ou melhor, tabela fato normalizada, tabela fato desnormalizada, ok? O modelo estrela, ele é caracterizado como redundante, né? Apesar da tabela fato ser sem redundância. Então, grava isso aí, tá? Que o modelo estrela, ele é redundante e ele é um modelo mais simples também. Marca isso aqui, que isso aqui também é importante. Já em comparação com o modelo Snowflake, tá? Ou conhecido aí também como floco de neve, a tabela central é conectada a várias tabelas de dimensão. E essas tabelas de dimensão elas podem ter outras conectadas a ela mesma. Então, galera, qual que é a diferença? O modelo estrela, né, que foi esse que nós acabamos de ver, ele é conectado a uma e somente uma dimensão, tá? Já o modelo floco de neve, ele tem a tabela fato, né, que é a tabela central. Dessa tabela fato sai uma outra dimensão e dessa tabela dimensão saem outras tabelas de dimensões, tá bom? Então, olha só, vamos ver as características dele. A tabela fato aqui nesse caso é normalizada, tá? E as tabelas de dimensão que não possuem outras dimensões devem estar normalizadas. Já aquelas que não possuem, não tem problema, tá? Então, o modelo floco de neve ele é caracterizado aí como não redundante, tá? Isso aqui você tem que marcar também. E o modelo, ele é um modelo mais complexo, tá? Isso aqui você também tem que marcar em comparação com este aqui, beleza? E aí tem uma fotinho, uma imagem do que diz ser o modelo floco de neve. Então, se vocês forem ver, eu tenho aqui a minha tabela fato, né, que é a minha tabela central chamada venda, tá? Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho a data, tá? Perdão se você está vendo isso aqui pelo celular, provavelmente deve estar um pouquinho ruim de ver, tá? Eu recomendo que você veja pelo computador. E aí você tem aqui, né, uma outra tabela de dimensão, e dessa tabela de dimensão saem aqui duas tabelas de dimensão, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? E assim vai indo sucessivamente, beleza? Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Te espero na nossa próxima aula de 5 questões. Bons estudos, um grande abraço e até a próxima. Valeu!